Boa tarde a todos. Você fala, cadê o Pavinato? Esse aí não é o Thiago Pavinato. Não, olha o som. Eu sou Gustavo Segre e estou cobrindo o meu amigo e irmão da vida, Thiago Pavinato. E antes de começar o programa, queria primeiro te agradecer pela tua audiência, pela tua companhia. E você sabe que eu entrei agora para assistir, para ver exatamente os comentários de vocês e não achava o link para poder entrar. Aí o meu querido amigo Eduardo Salles mandou o link, então se você achou o programa, então participe, obviamente, está aqui, está nos ouvindo, mas compartilhe com outras pessoas para que a gente possa divulgar um pouco mais as ideias desse querido programa. E antes de começar então o programa, quero dar a minha opinião sobre o que aconteceu ontem, em que Alexandre de Moraes e Flávio Dino quiseram modificar uma resolução da Suprema Corte de Justiça de 2009. E a pergunta é, quem poderá ser jornalista, segundo eles? O Brasil parece disposto a ressuscitar uma discussão que o próprio Supremo Tribunal Federal resolveu há 17 anos atrás. Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino defenderam que o STF volte a discutir a exigência de diploma para o exercício do jornalismo. Moraes chegou a mencionar a possibilidade de um regime de transição para quem já exerce a profissão sem formação específica. Respeito o argumento, mas discordo profundamente do objetivo. Em dia 17 de junho de 2009, no julgamento do recurso extraordinário 511961, o plenário do próprio Supremo Tribunal Federal decidiu por 8 votos a 1 derrubar a exigência de diploma do jornalismo. O relator, ministro Gilmar Mendes, sustentou que o jornalismo e liberdade de expressão estão ligados por sua própria natureza. Mais do que isso, o entendimento firmado foi de que exigir diploma específico como condição para exercer o jornalismo criava uma restrição incompatível com a liberdade jornalística protegida pela Constituição. Foi Gilmar Mendes. O artigo 220 da Constituição é especificamente importante. Ele determina que nenhuma lei poderá constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística, observadas as garantias constitucionais. Portanto, a pergunta não é se estudar jornalismo é bom. Claro que é. Formação melhora sempre os profissionais. Mas uma coisa é qualificação e outra completamente diferente é o Estado determinar quem está autorizado para informar a sociedade. E se adotamos essa lógica, precisamos levá-la até o fim. Por exemplo, para administrar o Brasil, o presidente da República deveria obrigatoriamente ser administrador, economista ou contador. E os governadores? E os prefeitos? Igual. O ministro da Fazenda teria obrigatoriamente de ser economista. O atual ministro é advogado. Então, alguém pode comandar a política econômica de um país inteiro sem diploma de economia, mas um economista não poderia fazer uma reportagem sobre economia sem diploma de jornalismo? Alguma coisa aí não fecha. E ainda existe a PEC 206 de 2012, criada justamente para restabelecer constitucionalmente a exigência do diploma. Então, que o Congresso discuta, que deputados votem, que senadores votem. Esse é o caminho democrático para tentar modificar constitucionalmente aquilo que o STF decidiu em 2009. Mas há um aspecto no mínimo curioso. Essa discussão reaparece justamente no momento de enorme tensão envolvendo fontes jornalísticas e investigações sobre autoridades públicas e sobre ministros do STF e a liberdade de imprensa. Isso prova que existe uma tentativa deliberada de impedir investigações jornalísticas? Não. Seria irresponsável afirmar isso sem provas, mas permite que façamos uma pergunta. Qual precedente estamos criando? Porque amanhã alguém poderá dizer, você não tem diploma, portanto, você não é jornalista. E depois, concluir, se você não é jornalista, por que deveria receber as garantias constitucionais associadas ao exercício do jornalismo? E aí é que entramos num terreno muito perigoso.
quem fiscaliza o poder? O economista que descobre uma fraude fiscal? O advogado que investiga decisões judiciais? O cidadão que encontra irregularidades nos gastos públicos? O especialista que cria um canal independente para investigar autoridades? Jornalismo não pode depender da conveniência de quem está sendo fiscalizado. Quem calúnia, responde pela calúnia. Quem difama, responde pela difamação. Quem conscientemente divulga uma mentira e causa dano, que responda nos termos da lei. Mas a liberdade de imprensa não significa imunidade. Existe uma enorme diferença, gigantesca, entre responsabilizar alguém pelo abuso de uma liberdade e exigir autorização estatal prévia para exercer essa liberdade. E talvez o próprio Supremo tenha dado a melhor resposta em 2009. No RE 511961, a Corte entendeu que a liberdade jornalística não comportava esse tipo de controle estatal de acesso à profissão. 17 anos depois, antes de mudar esse entendimento, deveríamos ter uma resposta. O que mudou na Constituição desde 2009 até agora? Nada. As redes sociais mudaram, a tecnologia mudou, o jornalismo mudou. Mas os artigos 5º e 220 da Constituição Federal continuam protegendo as liberdades de expressão, de informação e a imprensa. Por isso, numa democracia, talvez a pergunta jamais devesse ser: desculpa, você tem diploma para fiscalizar o poder? A pergunta correta deveria ser dirigida ao próprio poder. Você está preparado para ser fiscalizado por qualquer cidadão? Diploma pode ajudar a formar um jornalista melhor, mas jamais deveria ser o Estado a escolher quem pode investigar o próprio Estado. Porque quando o fiscalizado começa a decidir quem está autorizado a fiscalizá-lo, o que está em risco não é a profissão de jornalista, é a própria liberdade. Muito obrigado por estar aqui conosco. Estamos com 1.300 telas, esperamos que possa ter mais gente nos acompanhando. E vou dar então as boas-vindas aos meus colegas que nos acompanharão até às 21 horas. Começando por o querido amigo, um árbitro, mas ele entende de tudo que é política, Alfredo Loevelin. Seja muito bem-vindo. Segre, boa noite, um abraço a você, Eduardo, já estou antecipando, a quem acompanha a gente. Olha, eu não fico surpreso, viu, Segre? Nós estamos vivendo um regime de censura em tantos segmentos da sociedade. Se você der sua opinião, que não é a opinião que agrade esse segmento que está no poder, você é isso, você é aquilo, é tudo que você possa imaginar. Então, essa fiscalização que querem fazer da imprensa, do jornalismo, para mim não é nenhuma surpresa. Aqui tem muita gente comentando, ganhei aula do Segre, Sheila Silva. Confesso que tem muita gente que assiste os dois programas, o Faroeste e assiste o Pavinato também. Então, muito obrigado a todos. E para continuar a apresentação de quem também está nos acompanhando, querido amigo que hoje estivemos juntos também, Eduardo Salles. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa noite, querido amigo Segre. É um prazer nessa segunda jornada estar com a sua companhia. Boa noite, o querido Alfredo Loevelin. E boa noite à nossa querida audiência. Aqui perguntam, cadê o Pavinato? Pavinato está em compromissos pessoais, mas ele está bem. Ainda sem WhatsApp, mas ele está bem. Vamos a começar então com o